limpo aquilo que a gente tem recebido? O quanto você tem frutificado? A 30, a 60, a 100? Qual a sua capacidade de guardar, de crer, de ouvir, de considerar e de reter a palavra de Deus? O quanto você tem de autonomia para Deus fazer a sua vida prosperar? Quando esse texto continua, Jesus ele conta uma terceira parábola, que é a parábola da semente. Diga, semente. Nós já sabemos que a semente é a palavra. Jesus volta a esse assunto e assim, de 26 a 29 de Marcos 4, ele diz, e Jesus, ele prosseguiu dizendo, ou seja, ele continuou falando do mesmo assunto, e disse assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Diga assim, Jesus é este homem. Ele lança a semente, ele libera a palavra, a semente é a palavra, então ele lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Digo, meu coração é boa terra. Quando você recebe essa palavra no seu coração, você vai dormir e vai acordar, você vai viver o cotidiano, você não vai saber como, mas o Espírito Santo vai cuidar que essa palavra, ela germine e brote na sua vida. Não depende da sua ansiedade. Mas o que eu tenho que fazer? Diga assim, ouvir e crer. E o restante? É com Ele. Ele vai fazer. Quando você menos esperar, você vai perceber que você vai estar reagindo. O que é reação? É quando alguém faz alguma coisa acontece e você é provocado a reagir. E você vai perceber que você vai reagir às circunstâncias da vida, debaixo do favor, da graça e da bondade de Deus. Quando isso começar a acontecer, você vai perceber que você está frutificando a 30, a 60 e a 100 por cada unidade. Quem recebe isso diz amém. É maravilhoso, porque nem isso você precisa fazer de esforço. O que você precisa é considerar, é ouvir atentamente, guardar, aceitar, crer, receber em grande medida. E quanto mais você recebe, mais vai ser dado a você. O ego vai morrendo, o orgulho vai morrendo, e Deus vai crescendo. Os frutos da carne vão diminuindo, as obras da carne vão diminuindo, e os frutos do Espírito vão crescendo na sua vida. É isso que Deus está falando. É semente, em qualquer âmbito, em qualquer área, no seu casamento. Isso eu vou falar mais na sexta-feira e no sábado, mas são sementes. O encontro de casais são sementes semeadas na sua casa, no seu casamento, na sua família. Às vezes a gente acha que não preciso. Todos precisamos. Na sua vida financeira, na sua empresa, no seu negócio. Às vezes você está trabalhando tanto, trabalha de madrugada, trabalha de manhã, trabalha de noite, não para um minuto sequer, e no final do mês, quando vai ver, o que sobrou? Nada. Não deu nem para pagar todas as dívidas daquele mês. E a palavra diz assim, não adianta nada você dormir tarde, levantar de madrugada, comer um pão de dores, se Deus não te abençoar, se você não aceitar a palavra, não crer, porque Deus abençoa, diz o Salmo 28, aqueles que ouvem e creem enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, Deus está abençoando. Deus gosta de abençoar você enquanto você dorme. Pergunta assim, por que, apóstolo? Porque quando você está dormindo, você não atrapalha Ele. Ele trabalha. Mas quando você começa a trabalhar muito, às vezes você atrapalha Ele. Porque Ele tem projetos grandes e os seus projetos são tão pequenos, tão menores. Ele quer fazer coisas tão extraordinárias na sua vida. Essa palavra é uma semente na sua vida, uma semente no seu coração. Ela vai frutificar a 30, 60, 100. Talvez alguns aqui ainda não possam ver em áreas da sua vida essa multiplicação, essa frutificação. Mas em nome de Jesus, essa medida que você é capaz de reter, ela só vai aumentar. E quanto mais ela aumentar, mais de Deus vai haver na sua vida. Diz amém e dá um glória a Deus aí. E ele continua, e a outra parábola que ele conta, a primeira, a segunda, a terceira, agora a quarta parábola é a parábola do grão de mostarda. Marcos 4, 31 a 32 diz assim, é como um grão de mostarda, o reino de Deus, né? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. A menor semente. Pode ser uma semente mínima, como um grãozinho de mostarda.
entanto, Jesus disse, uma vez plantado, cresce. Tudo que planta, cresce. Uma vez plantado, você pode ser um agricultor ruim. Tu vai fazer uma horta, planta lá um pé de alface, não cresce nada. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que o Senhor planta na sua vida, cresce. Cresce. A notícia ruim é que o inimigo também planta na sua vida. Planta através dos seus amigos, planta através do conhecimento que você tem, daquilo que você escuta. Não é à toa que a Bíblia nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra. Mas quando você começa a ouvir outras coisas, entra o medo, entra a ansiedade, entra a depressão, entra a crise, entra a insegurança, entra a ansiedade. Isso são sementes que o inimigo está plantando. E à medida que você permita que elas nasçam, elas também vão crescer e podem destruir você. Ele planta mentira. É o pai da mentira, ele planta engano. E você, quando absorve aquele engano, eu não tenho tempo de sair, de dar a volta fora da palavra hoje, mas deixa eu só dizer uma coisa para você. Tem pessoas aqui que estão me olhando, o Espírito Santo fala isso comigo. Tem pessoas que estão me olhando aqui, que estão escravizados. A palavra escravizado é uma palavra feia, né? Vamos usar dependente. No final é a mesma coisa. Não consegue se livrar de alguma coisa, pode ser um vício, pode ser um pecado, um sentimento. Não consigo perdoar. Eu fui traído e eu fico ressentido todas as vezes. Eu me lembro daquela situação. Isso são sementes que são lançadas. E quando a gente deixa, isso cresce. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É preciso passar limpo. O que a palavra diz a esse respeito? Diz, por exemplo, no livro de João, capítulo 8, e conhecereis a verdade vos. E diz mais, versículo 32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Dessa mentira, de que você não pode, de que você não consegue, de que seu casamento não dá certo, de que você é um fracassado, que você não consegue perdoar. Você é tão dependente do álcool, de uma droga, que você não consegue se livrar. Tudo isso é mentira. Você ouve essas histórias e crê, e acredita, e aceita, toma isso como verdade. Mas a verdade básica de Deus é que você, sim, você pode ser hoje uma nova criatura, uma nova criação. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo fala pelo Espírito Santo, pois quem está em Cristo, nova. Aquele que está em Cristo, as coisas já passaram, eis que tudo se fez. Você é livre, você é justo aos olhos de Deus, diz amém. E essa semente, a semente da palavra, ela precisa crescer no nosso coração. E sabe, uma vez plantado, vai crescer e vai ter ramos, sabe? O grão de mostarda, ele cresce, 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 até virar uma árvore. Os ninhos, os pássaros fazem ninhos, sabe? A partir de um único grão. Que hoje, diz assim, hoje, que essa palavra seja um grão, seja uma única semente, mas que ela possa crescer na sua vida, fazer diferença na sua casa, fazer diferença na sua história, que você possa viver a partir disso e ver brotar, ver crescer, como diz a palavra anterior, primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão maduro, até que o Senhor venha e colhe. Deus tem coisas extraordinárias para você, diz amém. Uma única semente. Jesus falou sobre isso também em Mateus 17, quando ele diz assim, porque a fé de vocês é pequena. Diga, fé pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, Mateus 17, 20, se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Quem crê nisso? Amém? Uma semente temperada com fé realiza milagres. Extraordinário, né? Uma semente temperada com fé é a porta aberta para os milagres de Deus na sua vida. Creia na palavra. A gente acredita em tanta coisa.
acredita até em fake news que aparece aí em rede social. Por que não acreditar na palavra de Deus? Porque ela é vida, ela é paz, ela é saúde para você. Ela fala do seu futuro e da prosperidade da sua vida. Uma única semente. Vamos a Mateus 4:33, que diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 33, com muitas parábolas semelhantes, diga muitas parábolas, muitas histórias, muitas palavras semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra. Mas qual a medida de Jesus anunciar uma palavra? Repete comigo assim: tanto quanto podiam receber. Sabe, Jesus ele não vai empurrar uma mamadeira na boca do neném quando ele já está cheio. Ele vai dar até onde ele suporta receber. Talvez a medida que você receba hoje ainda seja uma medida pequena da palavra. Mas lembre-se, uma palavra, uma semente tão pequena como um grão de mostarda, já pode fazer crescer uma grande árvore. Não é o tamanho, é a qualidade e a forma como você recebe. A bênção de Deus vem sobre a sua casa, na quantidade e na medida que você pode receber. Eu não acredito nisso. Outro dia eu estava falando com um amigo no trabalho e lancei uma semente, ou seja, uma palavra, né? E ele falou assim: eu não consigo acreditar nisso. E eu disse para ele assim: pois é, cada um vai ser julgado ou medido na qualidade, na quantidade da sua fé. O fato de você não acreditar não significa dizer que não é verdade. O fato de você não entender não significa dizer que não existe. O fato de você não compreender não significa dizer que essa palavra pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Nós somos testemunhas vivas disso. Quantos aqui já foram mudados pelo poder da palavra de Deus? Deixa eu ver. Balança a mão assim para a gente ver bonito, né? Glória a Deus. Não acabou. Deus ainda tem mais para fazer na sua vida e na sua história. Sempre esgotável. É o poder da palavra. É quando o médico diz não, mas a palavra diz sim. É quando o cara no banco diz assim: você vai ser penhorado, vai perder seu carro, vai perder sua empresa. Ele diz: não tem jeito, mas o Senhor diz: tem jeito sim, tem jeito, vai mudar essa história. É quando alguém diz que o seu casamento acabou, mas o Senhor diz: não acabou não, tem vida de Deus que pode mudar essa história. É palavra, é semente. Quando você recebe ela no coração, ela cresce, 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 e cresce tanto que é capaz de mudar essa história, é capaz de mudar a forma que você vê. E um dia, diga um dia, vai me levar para o céu. Por isso, a colheita ela é progressiva. Talvez você esteja ainda na semeadura e na colheita de 30, mas eu quero profetizar que ainda nessa semana você vai chegar a 35. Poxa, eu não consegui nem chegar a 30, mas vai chegar. Essa semana você vai ver Deus agindo na sua vida. Às vezes ele age, a gente não percebe. A gente não se dá conta de que ele está fazendo nada. A gente não liga, a gente não vê, a gente não está percebido. E no dia a dia essas coisas às vezes elas passam batido, mas agora você vai ter uma revelação, uma luz, uma candeia que ilumina a sua vida, os seus passos. E você vai ter revelação daquilo que Deus está fazendo na sua história. Para concluir a palavra, eu queria passar então a limpo o resultado daquele dia. Jesus contou aquelas parábolas todas e no final do dia, ele, do mesmo jeito que estava dentro do barco, ele só se repostou e disse para os discípulos assim: vamos para outra banda. O mar da Galileia, na verdade, é uma lagoa. É um lago, na verdade, de água doce, lagoa de água salgada, lago de água doce, uma dimensão muito grande. Rios desembocam no lago da Galileia e o rio Jordão ele nasce no lago da Galileia e vai morrer no Mar Morto. E assim Jesus disse: vamos para o outro lado, vamos para outra banda, vamos atravessar para o outro lado. E do mesmo jeito que ele estava, a multidão foi dispersada e os discípulos começaram a remar para levar Jesus para outra banda. Ele tinha passado o dia inteiro ensinando. O que Jesus fez o dia inteiro? Se a gente não usar a palavra figurativa, cada palavra de Jesus era uma semente, diga semente. O que Jesus passou aquele dia inteiro fazendo? Semeando palavra. E agora ele dorme, ficou cansado. Cansa.
homem diz assim: vamos para o outro lado. A multidão se dispersou, porque cada uma pessoa daquela multidão, cada uma pessoa daquela multidão, ela passaria agora pela prova da sua fé. Ou seja, lembra que eu falei? Com a medida que você medir, você será, com a quantidade que você conseguiu reter, você vai ser requerido daquilo. E se você for bem, mais ainda vai ser acrescentado à sua vida. E chegou a hora. A multidão foi, e Jesus foi atravessar. O texto diz que havia junto no barco de Jesus outros barcos. E naquela noite, no meio da travessia, se levantou uma grande tempestade. Se levantou o quê? Se levantou uma grande tempestade de vento, de chuva, de maneira que aquele barco, ele estava por afundar. A dificuldade era muito grande, mas os discípulos que estavam ali no barco eram pescadores experientes. E o que eles estavam fazendo diante da tempestade? Usando os recursos naturais. Baldinho jogando água para fora, remando com mais força, equilibrando o peso, as pessoas de um lado e do outro, o barco não tombar para nenhum lado nas ondas. Recursos naturais. Talvez jogando alguma coisa que estava dentro do barco para fora, para tirar e aliviar o peso. Recursos naturais. Mas sabe, tem uma hora na nossa vida que os recursos naturais, eles acabam. Alô? Os recursos naturais, eles findam, que você não consegue mais resolver certas coisas com recursos naturais. E aí a tempestade se levanta. No caso deles era uma tempestade de vento no meio de um lago. Talvez no seu caso seja um outro tipo de tempestade, de circunstância, um outro tipo de situação que está se levantando contra você, se levantando contra a sua família, se levantando contra aquilo que te pertence, se levantando contra os seus sonhos, colocando-se contra como adversário do seu futuro. Mas eu quero te dizer que quando a tempestade se levanta contra você, os recursos da sua natureza, os recursos da sua capacidade, os recursos do seu entendimento, os recursos do seu poder financeiro não conseguem mais resolver. Jesus resolve. Quem resolve? Mas a vontade de Jesus é que você já tenha uma fé suficiente para você poder fazer aquilo que ele faria. Olha como é que o texto diz assim, olha. E naquele dia, ao anoitecer, Marcos 4, de 35 a 37, naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Repete essa frase comigo. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Não tinha jeito. E aí chegou a hora da gente saber qual a medida que os discípulos tinham conseguido absorver. Quantas sementes tinham caído em boa terra? Como eles iam frutificar? A 20, a 30, a 40, a 60 ou a 100? E no meio daquele desespero, eles tentaram tudo. O que eles tentaram? E não deu jeito. Mas Jesus estava no barco. E eles foram acordar Jesus e disseram: Jesus, nós vamos morrer. Você não percebeu? E Jesus deve ter acordado, cansado, se espreguiçou. Se Jesus for que nem eu, se me acordar quando eu estou cansado, eu levanto de mau humor. Não sei se Jesus tinha mau humor, acho que não, né? Embora aquele pessoal enchesse a paciência dele. Ele levantou e viu aquela situação toda e disse assim: vento, acalma, aquieta-te. Sabe o que aconteceu com a tempestade? Qual era o problema ali? O problema era a tempestade? Porque quando termina esse discurso, Jesus vira para os discípulos dele e diz assim: por que, vamos repetir junto? Porque vocês duvidaram. Ainda não tem fé? O que é que faltava? A fé vem pelo ouvir o quê? O que eles fizeram a noite inteira? O dia inteiro? Ouviram. A semente caiu. Aonde? Eles
chegou a hora de colocar aquilo em prática. Se eles tivessem crido naquela palavra, eles mesmos teriam dito: vento aquietos, mar acalma, e teria havido uma grande bonança. Sabe, Jesus, ele passa limpo a nossa história, a nossa vida. Quando vai chegando um momento, determinado momento, talvez isso aconteça na sua vida hoje ainda, talvez durante essa semana, talvez seja um processo, né? Semana passada eu falei, faz parte do processo, não existe um processo, e talvez ele esteja trabalhando na sua vida, isso seja tudo parte de um grande processo. Mas quando essa tempestade se levantar, é a hora de você permitir, diga permitir, que essa semente da palavra ela possa crescer e frutificar. Sabe, a palavra vem, ela frutifica, ela cresce, ela transborda, ela acontece. Você só precisa aceitar essa verdade, você só precisa crer nessa verdade. Quando Jesus passa limpo as lições daquele dia, nós podemos facilmente perceber, até para ouvir Jesus dizendo para eles assim: Pedro, Tiago, André, Judas, Bartolomeu, Mateus, vem cá, Natanael, Tiago 1, Tiago 2, vem cá, vocês são terra boa, vocês vão dar uma colheita grande. E assim como Jesus disse, o Espírito Santo está dizendo para você hoje: o seu coração é terra boa. Talvez uma tempestade tenha se levantado e você não tenha tido condição de se erguer em fé contra ela e ver a bonança acontecer na sua vida. Mas isso não anula uma verdade de que o seu coração é terra boa. E essa semente que está sendo plantada na sua vida, ela vai crescer. Eu creio que vai crescer mais do que 30, 60 e até 100. Talvez enquanto você durma, Deus esteja trabalhando nessa semente, fazendo ela crescer.